Eu sou o Paulo Paiva, economista-chefe da Big Capital Research. Está no ar o Fecha a Conta. Eu sou o Matheus Vilar, analista de investimentos da Big Capital Research. Vem fechar a conta com a gente? Para você que duvidou que o Ibov ia emplacar uma alta, duvidou certo e caiu de novo. Fecha a conta no ar. Perdi a aposta. Perdeu a aposta. Acontece, todo mundo perdeu, né? Eu queria ter perdido a aposta, mas fazer o quê? Eu perdi por pouco, né? Eu perdi só por 3,10 na semana, né? 0,22 de alta hoje, mas não mudou nada na semana que foi uma porcaria. Dólar com 0,15 de queda. Dólar, assim, praticamente manteve, né? Geralmente sobe com a queda do Ibov, mas... Mas acho que o dólar foi a questão dos dados de emprego, sim, né? com certeza. Como não vai ter o tapering, provavelmente, ou vai ser mais postergado ainda, é mais dólar na economia e dólar para baixo, consequentemente, pode ser isso. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. E S&P? Novidade, né? S&P subiu 0,58% e Eurostoxx subiu 0,26%. Mais uma vez a gente comeu poeira. É tipo aquele, eu faço a cagada, minha mãe bate no meu irmão. Tipo, deu problema no payroll, etc. S&P sobe, né? E a bolsa cai, então... Ibov só apanha. Ibov só apanha. Top picas, top bombas. Braskem, Açaí, Qualicorp, CPLE, né? Copel e Semig. Assim, não tem muita correlação. Poderia falar de commodity, mas não tem correlação nenhuma. Dentro de uma semana ruim, algumas subiram. Sim. Bom, na baixa a gente teve Banco Inter, anunciou a compra de um banco fora do Brasil, nos Estados Unidos, e caiu 14,10% na semana. Miel 3, né, a IMC, caiu 12,5%. Banco Pan também caindo bem. Banco Pan, vou ficar de olho, hein? Pode ser que a gente dê uma de sniper ali, se cair mais um pouquinho fica bonito. Via Varejo só vai voltar a subir quando voltar o ticker VEVAR 3, tá? Porque esse ticker aí é só porrada para baixo. E Cyrela também, 11% de queda na semana. Vovô chora. Vovô tá desolado. E vamos começar com payroll. Payroll, número mais esperado da semana no mercado financeiro, saiu hoje mais cedo. Criação de 235 mil empregos não agrícolas contra uma expectativa do mercado de 750 mil. A gente vinha falando aqui nos Fecha Contas que as autoridades monetárias dos Estados Unidos vinham falando que se tivéssemos dois números seguidos com criação entre 800 mil empregos e 1 milhão de empregos, a gente poderia ver o tapering começar a acontecer. Mas, depois de um número fraquíssimo desse, né? Mês passado a gente cumpriu essa exigência, criamos aí entre 800, quer dizer, a economia americana, né? Quem dera a gente criasse isso aí. A economia americana criou aí entre 800 e 1 milhão de empregos no mês passado e agora 235, um número muito abaixo. O ADP na quarta-feira também veio muito abaixo. Isso vai ser um subsídio para o Fed continuar provavelmente injetando esses estímulos monetários. Eu acho que o tapering é capaz de subir no telhado por hora. Dizem que o economista que fez o cálculo do tapering, né, o cálculo do payroll, né, previu 750 mil, é o mesmo cara que fez o cálculo de estudo de viabilidade lá do Museu de Copacabana, o Museu da Arte do Som. Começou com 700 milhões, terminou com 2 bilhões e 100, né, e não está pronto ainda. Mas, enfim, o lado bom, né, que a questão salarial, né, se esperava 4%, né, de aumento no salário médio, e foi 4,3%, né, então, número positivo. Só que o que me assusta é o tapering vir em 67% abaixo, ou seja, veio 33% do esperado, né? Veio com payroll. Então, assim, foi muito ruim, foi muito decepcionante, mas o mercado não reagiu, assim, a isso, né? Engraçado. Sim. O mercado americano continuou com números bons. Provavelmente, o que acontece bom, o mercado interpretou, payroll veio abaixo, já antecipou que o Fed vai continuar fazendo a injeção monetária, né, estímulos monetários, e para variar o S&P está subindo. Agora a pergunta, esse aumento do salário médio, né, não pode gerar inflação? O salário já gera inflação, tanto que lá em política clássica, né, eles diziam que se você tentasse travar o salário, você travaria os preços, mas como não era uma medida muito ajustável, eles sabiam que toda vez que você tinha aumento de preço, tinha aumento de salário, ou aumento de salário, aumento de preço, né? É aquele gráfico antigo, né? Você coloca W sobre P, né? Salário sobre preço, e faz as curvas de oferta e demanda de trabalho baseado no N. Não sei se entenderam, ficou meio complexo, mas enfim, gera inflação. Mas não é uma inflação negativa, até porque ela tem reconsumo, né? Então, até na política keynesiana, que o primeiro item é consumo, você acaba afetando ali com o salário. Eu não diria que isso é ruim, não. O ruim mesmo é realmente o tapering vir tão abaixo.
Payroll. Payroll. Eu tô desconcentrado até agora com payroll, que eu falei tapering 3 vezes, cara. Por que eu fiquei com tapering na cabeça? Eu falei 3 vezes tapering. Você temperou. Caraca, boa. Inflação na zona do euro anual. Né? Esperava 2,7, veio 3 acima. Taxa de juros lá, né? Zerada. Então, assim, eu não sei muito bem como é que vai funcionar a União Europeia nesse ponto, mas até que 3% também não é uma inflação alta, não é nada descasado. Só que eles queriam uma meta de 2,5, né? Sim. Então, a expectativa era acima da meta, né? Era 2,7 contra 2,5, um aumento de 10% mais ou menos ali. E fechou, na verdade, 3%, ou seja, fechou quase que 20%, né? Acima da meta. A gente vê que ao contrário da Bolsa Americana, as bolsas europeias deram uma estacionada, estão ali em máxima, sim, né? Máximas recentes, mas não como o S&P 500 e o Nasdaq, né? Não explodiram ali máxima histórica, estão meio que estagnadas. Os números econômicos, né? Os PMIs, estão vindo abaixo da expectativa, então acho que tem algum risco aí no radar da gente ter um cenário de estagflação na zona do euro, né? Pouco crescimento, baixo crescimento, com inflação um pouco mais alta. Acho que não é o cenário base, mas pode acontecer. Com certeza. Cabo Frio News. Bitcoin fechou com 4,4% de alta na semana, né? Caraca. Passou $50 mil o Bitcoin, ou seja, hoje um Bitcoin vale aí um Camaro mais ou menos, né? PIB de Cabo Frio. Agora eu tô falando que o pessoal já tá começando a se aposentar lá, né, tal. Mas o mais impressionante é a parte da passeata, né, que fizeram em prol do farol da GAS. Carreata da Gás, GAS, né? O pessoal tá dizendo que são os grandes bancos boicotando, né, um ex-proletariado e tal, enfim. Eu quero saber se as pessoas vão investir lá agora, caso consiga reabrir a conta, né? Complicado. Ibov em agosto. Mercadinho cagado, ruim, todo mundo falando aí, não, longo prazo, não sei o quê, mas debaixo da máscara todo mundo chorando, porque não tá fácil, né? Tudo caindo. 2,48 de queda. A semana começou ruim também pra cacete, né? Sim. Mas tudo tem muito a ver com a China, né? Fazendo várias pressões regulamentatórias, inclusive agora sobre os jogos online, que ela tanto lucra, né? Querem limitar qualquer pessoa abaixo de 18 anos de idade a poder jogar no máximo 3 horas semanais, né? Eu acho que pro mercado atual é pouco. Enfim, é o mesmo de sempre, né? O Big Brother chinês atuando no mundo como um todo. China, commodities para baixo, confusão política, reformas travando, mercado lá fora afoguetando e a gente ficando para trás cada vez mais. O Brasil não perde uma oportunidade de ficar para trás, tá difícil. Lembrando que ano que vem o Frota tenta se reeleger, né? Nossa, que maravilha. De fuder. Agora vai. Reforma do imposto de renda. Mais uma confusão, né? A gente esperava que, dado aí o dividendo de 20%, que era o que estava programado, a gente ia ter uma desoneração maior no IRPJ. Acabou que veio aí o dividendo de 20% e uma desoneração menor do que o esperado. Mas depois foi revisto isso, né? O dividendo caiu para 15%, mas mesmo assim não agradou nada ao mercado essa reforma. Porque na verdade a empresa ela é tributada ao longo do processo de fabricação, né? Sim. Porque ela adquire material, nessa compra ela paga. É descontada, mas não é descontada integralmente. Que ódio! Principalmente o ICMS, né? Que o do Rio de São Paulo são os maiores do Brasil. Não, peraí, volta aí. Mas eu tava indo bem, não, cara. Mas eu tava indo mal. Mas foda-se. Principalmente o ICMS, né? Que Rio e São Paulo são os maiores do Brasil, 18% de ICMS, sendo que nem o detalhe, o Rio é 18 mais 1, graças ao Antônio Garotinho, né? Porque o Antônio Garotinho, ele colocou um imposto acoplado no ICMS chamado FSP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então você paga, na verdade, 19%, porque 1% é destinado a um fundo cujo nome é de combate à pobreza, só que é um imposto não vinculado. A gente não sabe o que acontece com o dinheiro, né? A receita que entra, né? Exatamente. E aí, apesar de ter um abate, né, na compra de insumos para poder fazer, ou bens de capital, né, para poder fazer a produção, você já paga imposto ali, você paga imposto na produção, paga imposto na venda e agora, para você realizar lucro, você paga mais imposto. Então, qual é a lógica disso? Tributar. Aumento de carga tributária, tudo que a gente não queria, tudo que o mercado também não queria. Só para contra-atacar o Paulo Guedes aqui, né? O Guedes falou que no mundo inteiro se tributa dividendo,
Só que tem um detalhe, no mundo inteiro os impostos não são como aqui, ou Sim. em casos como França, Suécia, que tanto se fala, sim, se tributa muito, mas o serviço público é muito melhor. Sim. Ainda sobre reformas, reforma administrativa. Reforma administrativa veio aí pelas mãos aí do relator, que foi o... Quem foi? Arthur Maia. O Arthur Maia. E a gente esperava que viesse, né? Bom, beleza, aquele cara que entrou lá atrás, via concurso, foi contratado lá atrás, esse cara tem estabilidade, é o tal do direito adquirido. Ok, passa. O que a gente esperava é que daqui para frente, quem entrasse no serviço público, fosse alguma coisa minimamente equiparável, né, ao setor privado, né, que o serviço público valorizasse um pouco mais a meritocracia, o desempenho do funcionalismo, e a gente viu que a reforma trazida pelo Arthur Maia traz estabilidade também para os novos entrantes, que eu não vejo sentido nenhum. Acho que o que o Brasil precisa é o contrário disso. Política populista, né? Sim. Assim, na verdade, a gente se livrou dos Correios agora, que era um péssimo serviço público, né? Acho que o escárnio, assim, a maior prova de como o serviço público é mal feito. Poderia ter uma mudança agora, só que isso não ganha voto, gente. Então, assim, esse tipo de medida não é uma medida lógica, é uma medida emocional. E, infelizmente, um ano antes de principais eleições, né? Executivo federal, governos, enfim, deputados, a gente está agora entrando numa fase de políticas extremamente populistas, que é o que está acontecendo. Sim. Mourão comenta a crise energética. A crise hídrica acho que é o assunto mais temido aí, né, junto com precatórios pelo mercado. Então, assim, se não chover, realmente vai ser muito complicado, né? O período de chuvas aí de outubro até ali janeiro, fevereiro, se São Pedro não ajudar, vai ser complicado. A gente pode realmente passar por questão de racionamento. Isso, eleitoralmente, para o presidente, é um tiro no pé, né? Vai prejudicar bastante. Vai bater na inflação. Já aumentou bem, né? A conta de luz, já passou para uma bandeira. Então, a bandeira agora é bandeira tarifária de escassez hídrica. Bandeira de escassez hídrica, que era bandeira vermelha, virou bandeira de escassez hídrica. Bandeira roxa. Com aumento na taxa de quase 50%. Então, assim, bem complicado, né? Quais são os problemas, além desse? 14,20 a cada 100 quilowatts. Exatamente, que eu não lembro agora o quanto isso impacta, mas quais são os problemas? A gente teve agora na Expert duas falas muito interessantes, né? Uma foi do Thiago Salomão, na verdade, entrevistando um gestor que era da Light no passado, né? E o CEO da Eletrobras comentando também sobre o caminho da Eletrobras. Foi interessante, ele falou que ela tinha 9 vezes de alavancagem operacional, ou seja, ela tinha uma dívida 9 vezes maior do que a receita corrente, hoje está em 2 vezes, fruto de uma boa administração, só que os dois destacaram a mesma coisa. A gente vive um momento hoje, que eu não me recordo agora os números exatos, mas as nossas reservas de hidrelétricas estão muito baixas. Se não me engano, abaixo de 25%. Exatamente, que é a menor desde... Menor nível histórico. Até menor do que o apagão de 2001 mesmo. Exatamente. E aí entra o Guedes falando que, em primeiro lugar, que essa nova bandeira tarifária pode se perpetuar, ou seja, não pode ser um imposto temporário, pode ser uma coisa ad eterno. Estranho, porque qual é a justificativa caso volte a encher as reservas, né? E paralelo a isso, né, o Mourão falando agora de racionamento, e é uma preocupação, né? Por incrível que pareça, o Ibov ele tem uma correlação muito grande com o setor elétrico. Ou seja, a gente já está num momento de macroeconômico, microeconômico e de Ibovespa muito complicados, né? Com muitos problemas. E aí, se não chover até abril, se não tiver chuvas até abril para poder encher os reservatórios, a gente pode ter um derretimento do Ibovespa e da economia. Não, o próprio PIB tem uma correlação muito alta com a demanda por energia elétrica, né? Então, vamos rezar para São Pedro aí, para chover, né? Para dar uma ajuda para a gente aí, porque é complicado. Proposta de lei orçamentária anual. Mandaram a proposta de lei com um orçamento cheio ali, né, com um precatório completo, aqueles 89,1 bi, se eu não me engano, de precatórios, né, sem mexer muito no Bolsa Família, um orçamento bem espartano, mas eu acho que a solução do Luiz Fux para os precatórios vai acabar vigorando, né, o Ministério da Economia deu ok para a solução do Luiz Fux de
retroagir o cálculo ali do precatório, né, desde 2016, quando foi aprovado o teto de gastos, e fazer ajustado pela inflação. Isso vai gerar um espaço fiscal para o governo usar essa receita para fazer política, aumentar o Bolsa Família, ou seja lá o que for. Só o que esperamos sempre, né? Vale sempre relembrar aqui que o teto de gastos tem que ser respeitado. Agora a pergunta interessante. O Luiz Fux, ele se formou em economia em que ano? Mais uma vez o judiciário tomando decisão, né, que não compete em nada a eles. A decisão foi ruim? Não, foi péssima, né? Não tinha que se meter nisso, assim. Realmente é uma coisa que o governo tem que negociar. Para mim, parcelamento ainda é o melhor caminho, muito melhor do que tentar fazer acordos. Enfim, eu achei muito ruim. PIB Brasil. Abaixo do esperado, o mercado esperava 0,2% de alta do PIB, né, em relação ao trimestre passado. Veio uma queda de 0,1%. A gente tem que lembrar que foi um período de mortalidade alta do Covid. Algumas restrições aí, né, de comércio e tudo mais. A gente viveu isso, sabe como foi. Impactaram aí o PIB trimestral. Veio uma queda de 0,1%, mas assim, não é um privilégio, quer dizer, um privilégio não é um acontecimento só no Brasil, né? A gente está vendo o crescimento econômico perder força, né? Porque a gente tem aquela recuperação em V depois da pandemia, e agora a gente vê naturalmente uma acomodação das economias, mas eu ainda acredito que a gente ao final do ano vai ter um crescimento aí na faixa de 5% do PIB. E além disso tem a questão também, né, que existe um mercado especulativo que é muito dado pelo cenário político. Acho que está vivendo várias brigas, agora Carlos Bolsonaro, né, sendo investigado por, enfim, questões dele particulares lá no Fake news. Existe essa lei? É nova. E além disso também agora por questões também que estão falando sobre movimentações financeiras e tal. E tudo isso impacta logicamente a expectativa do produtor, do trabalhador. Então o PIB também retrai muito pela parte política. Se chegarem a um consenso ali, eu acredito que ele vai ter uma expansão muito boa devido a toda a retração que teve pré-Covid, Covid e agora pós-Covid, que ainda está sendo freado. Claro. Queda na produção industrial. Outro fator, né, que está intimamente ligado com essa questão do PIB. A produção industrial caiu muito acima, foi a um nível abaixo do que era esperado, né? 1,3% em julho, frente a junho, após queda de 0,2% no mês anterior. Sim, e o mercado esperava que caísse 0,5%, a produção industrial caiu 1,3%. Então, o que pode ser uma razão para isso, né? Talvez porque a demanda, com a reabertura, né, processo de reabertura da economia, a gente tem uma demanda maior por serviços do que por bens, então isso atrapalha um pouco a indústria. Então pode ser um motivo da produção industrial ter caído, mas também é uma coisa que tem acontecido globalmente. A gente está vendo a China desacelerando, a União Europeia veio aí com números de PMIs abaixo do esperado. Então eu acho que é um tema que vai ser recorrente daqui para frente. O crescimento não vai ser mais aquele crescimento meteórico do pós-pandemia, porque a base era muito baixa. Acho que agora a gente tem esse desafio de tentar acelerar esse crescimento, né? Que realmente vai ter diversos obstáculos. O crescimento também que a gente falou, assim, que foi um crescimento exponencial, ele foi um crescimento mal medido. A gente comparou trimestre a trimestre de um ano que não andou, né? Se você comparar com o trimestre do ano anterior e adicionar a inflação e outras coisas, não teve crescimento ainda. E além disso, eu acredito também em overstock, né? Ou seja, o produtor, ele teve uma produção que ainda assim o varejo, o setor terciário não teve o tempo de escoar. Então realmente talvez por isso que teve uma retração hoje da indústria. Sim. Mas que eu acho que com o passar do tempo, principalmente ajeitando as questões políticas, tende a andar. Concordo. Déficit primário. O déficit primário é uma realidade, né? A gente só vai ter superávit talvez daqui a 2 anos, mas veio um déficit melhor do que o esperado, né? Então essas contas do governo, né? Déficit primário, balança comercial, tem vindo melhor do que o esperado. Claro, tem um efeito inflacionário, tem efeito de commodities subindo, né? O Brasil é um exportador de commodities, então favorece as contas públicas. Esses números têm vindo acima da expectativa do mercado. Mas a gente tem que olhar sempre daqui para frente, né? E o desafio é grande. Por exemplo, a gente não pode deixar nossa dívida PIB passar ali de 80%, 85% do nível, né, da dívida PIB. Então a gente tem que ficar bem atento, e eu acho que o que vai definir isso é justamente o respeito ao teto de gastos, a responsabilidade fiscal
e o governo não entrar numa espiral populista em ano de eleição, que é o que eu espero que não aconteça. Boa análise. E agora, explicando o que eu não falei no outro vídeo, né, sobre a parte macroeconômica da poupança pública, que tem muito a ver com o que foi falado agora, a poupança pública, na verdade, ela se dá em 3 níveis, né? Primeiro, o que é poupança pública, né? Assim como existe um conceito econômico, né, sobre poupança privada ou poupança do consumidor, que é o que você arrecada, né, seu salário versus o que você gasta, o setor público tem em nível primário, que se chama poupança pública primária, justamente, né? O que ele arrecada por tributos, menos o que ele arrecada por despesas. Isso daí, durante muitos anos, foi muito positiva, por um simples motivo, não por uma boa administração, mas porque os tributos são tão altos no Brasil que é fácil você fechar conta positivo. Assim, mal comparando, é como você ganhar 100 mil reais de salário por mês e fechar sua conta positivo. Não é difícil. Como sua arrecadação é muito grande, o normal é você ter um superávit ali. Mesmo que você gaste muito. Exatamente, que é o que acontece no Brasil. Até por política fiscal expansionista, populista. O problema é que quando cai a arrecadação, você continua com gasto alto, né? Que aconteceu muito agora, por exemplo, zerando o imposto federal sobre gasolina. Sim. Foi um dos possíveis motivos. E aí entra o segundo nível de poupança, que chama poupança pública operacional, que você pega, na verdade, a sua arrecadação, menos a sua despesa, menos a dívida recorrente, que é principalmente por emissão de título do Tesouro, que é quando você pega dinheiro emprestado com o investidor para poder financiar sua política fiscal. Então, nessa dicotomia, já tem uma diferença grande. Por quê? Porque a nossa dívida antiga, né, a nossa dívida períodos, vamos botar assim, de 98 até 2015, né, ela foi feita com uma Selic muito alta. Sim. Então a variação dessa dívida é muito grande. E tem o terceiro nível, que é quando fecha a poupança pública, que se chama poupança pública nominal, né? Que é quando você faz a receita, menos a despesa, menos a dívida corrente interna, menos a dívida externa com variação cambial, né? Também você pode ter alavancagem internacional. Então, a nossa situação hoje da poupança, ela é negativa já desde o setor primário, muito por falta de arrecadação, se zerou impostos sobre tecnologia, sobre ICMS, sobre gasolina. E também agora, porque a gente está tendo um déficit gigantesco, com auxílios emergenciais e tudo mais. Então, infelizmente, é uma política populista que talvez seja necessária, mas que traz um resultado muito negativo. Aulas. O déficit primário foi de 19,8 bi no mês de julho, acima do esperado pelo mercado de 26,7 bi. Confio na Renata. Feriados da próxima semana e as manifestações no domingo. O mercado tá cagado, a gente já sabe, tá para baixo. O Ibovespa já corrigiu 12,5% da máxima até a mínima recente. E semana que vem, segunda-feira, feriado dos Estados Unidos. Volatilidade baixa. Pouco volume na bolsa. Terça-feira, feriado aqui. E manifestações, teoricamente, pró-governo. Quarta, quinta e sexta, normal. Assim, aprovaram, na verdade, de ser feito simultaneamente, né? Foi aprovado. Principalmente PT e pessoal pediram para ter manifestação contra o governo, vai ser no mesmo dia. No dia 7? Dia 7. Então, Brasil vai dar merda isso. O Brasil vira um caldeirão dia 7, com a bolsa fechada. Tá gravando. Tá, vai. Vambora. O Brasil vira um caldeirão dia 7 de setembro. Dia 8 tem pregão, quarta-feira, muita gente com medo, né? Bom, eu acho que alguns riscos, né, já estão embutidos nesse preço. A bolsa, gente, está 7 vezes lucro. A bolsa americana, acho que está 28 vezes lucro, se eu não estou enganado. É um valuation ridículo. Continua subindo. E continua subindo. Então a bolsa americana foguetando, batendo recordes históricos. Dow Jones é o único que não está, mas está perto também. Nasdaq está em máxima histórica, S&P. E aqui a gente está, 12% abaixo da máxima recente. Né? Então, assim, tem muito desaforo para aguentar nesse preço. Tem muita merda no preço atual, né? Para ser bem sincero. Sim. Já botaram no preço atual do Ibovespa, já tem muito risco embutido. Né? Será que já não está na hora de ir às compras? Eu acho que sim. Quinta-feira bateu no fundo clássico, né? Bateu ali naquele 116.800. Mas qual é o problema, assim, independente de fundo, ou topo, e alta ou baixa? É que além de toda essa questão política que a gente tem dentro do Brasil e lá fora, que o Biden está com sérios problemas agora, né? De reeleição, ou até de se manter na cadeira talvez. Independente disso tudo, se especula hoje, né, que no dia 7 de setembro talvez os caminhoneiros entrem, né, em greve.
E se isso entrar, que vai ferrar o abastecimento, assim, tem um risco grande de, apesar da bolsa estar abaixo do preço de mercado, Sim. né, corrigir mais ainda e talvez uma correção grande. É o barato que pode ficar ainda mais barato. Exatamente. Então, Black assim, Friday. Black Friday. O que eu digo para quem está aqui ouvindo a gente agora? Não que você precise vender, zerar a posição, mas quem está alavancado não é a hora. Concordo. E sem caixa também nem acho que é a hora. Quem tem caixa tem que estar pronto para aproveitar a Black Friday, né? Venda coberta, a gente não brinca agora não é a hora disso. Eu concordo. Rapidinhas corporativas, Latam. A Latam descartou fusão com a Azul, né? E teve um comentário aí de que, vindo do presidente da Latam, que a Azul deseja um monopólio. A gente teve em 2013 um caso bem recente no Brasil, em que o CAD teve que intervir e multar as companhias aéreas por cartel, né? Assim, especula-se prática de cartel. E em 2008, 2007, eu não lembro o ano ao certo, 2 empresas aéreas, né, tiveram um caso de cartel confirmado, em que os CEOs tentaram fazer um acordo de preços e um denunciou o outro, né? O famoso dilema do prisioneiro. Por que eu estou falando disso tudo? Se o cartel é prejudicial à economia, mas no monopólio, né? Agora, eu duvido muito que o presidente da Lufthansa esteja preocupado com isso. Eu acho que ele está preocupado com outras coisas, com preço e necessidade e capacidade de negociação. Ânima. A Ânima Educação em negociação avançada para adquirir o Centro Universitário de Brasília. E a Ânima está muito de olho, né, naquelas cadeiras ali de medicina, né? Que tem um ticket mais alto, margem melhor, né? Então a Ânima procurando compor melhor a sua receita com um curso de medicina que tem um bom ganho para ela. Então, assim, é uma ação que a gente acompanha legal, gosta bastante. Boa ação, será um bom movimento se for concretizado. Transação avaliada em cerca de 800 milhões. Isso. Zé Delivery. Zé Delivery, da Ambev, né? E informação muito interessante, né? Joga na cara. No primeiro semestre de 2021, pelo Zé Delivery já foi transacionado mais do que as vendas de 2020 inteiro. Bacana. Eu não sei qual é a margem de lucro deles, até porque a receita é baixa, né, teoricamente. Eles cobram taxas baratas e fazem entregas assim, justamente expressas em qualquer época, em qualquer tipo de condição climática. Eu não sei qual a margem de lucro, mas assim, é fato que eles estão tomando o mercado de uma forma muito grande. Sim. Principalmente Rio e São Paulo. Zé Delivery alavancando bem a Ambev, boa tese. 29 milhões de entregas esse ano e superando as 27 milhões feitas em todo o 20. Pois em um semestre 10% de crescimento, né? Sim. Ambipar, né? Mais uma aquisição. Ambipar é campeã de aquisição na Bolsa. Toda semana é uma aquisição nova. É uma empresa com esse tema, né, de ESG, Environmental, Social and Governance, né? Então, uma empresa com responsabilidade ambiental, de tratamento de resíduos. Mais uma aquisição acretiva, né? Uma ação que está subindo muito recentemente e que tem tudo para continuar, né? Fazendo várias aquisições que vão adicionar valor para a empresa. Boa tese. Eletrobras, né? Vai pagar aí para a União 23 bi pelas outorgas de 22 usinas hidrelétricas que terão contratos renovados. Vai dar para a União ali a União maior acionista da Eletrobras. Então, até por causa da privatização, né, vai entregar essa receita para a União, que vai ser bastante útil para o governo que está com o orçamento bem apertado. E fazer um e-mail, né, bem perto da privatização, teoricamente é muito bom para a companhia, até porque você valoriza a ação antes de vender, né, antes de você fazer a capitalização. Só que qual é o problema, na verdade, né, assim que eu vejo? Se fosse depois, seria muito melhor para o investidor, né? Sim. Petrobras caiu essa semana depois de uma pequena fala do Bolsonaro, uma pequena frase, né? Trabalhar o preço dos combustíveis. Assim, a Petrobras é uma ação que o pessoal tá pegando no pé, né? Trocou o presidente é problema, trabalhar preço é problema, mas acho que o maior problema da Petrobras hoje é o próprio Ibov em si, né? Porque a Petrobras é muito atrelada à Ibov e à política, né? Assim, eu digo o noticiário corporativo. E os dois estão muito ruins no momento atual. Só você ver essa semana passada e, enfim, os últimos um mês e meio, você entende por que o preço da Petrobras, da ação, né, tá caindo tanto. Atenção, senhor Jair Bolsonaro, não bote a mão na Petrobras. A Petrobras tem que ter liberdade para definir o seu preço. Não caia no conto do seu Ciro Gomes, que está falando muita besteira, que tem que meter a mão no preço da Petrobras. Não tem, não. O preço da Petrobras tem que, sim, seguir
o preço do petróleo internacional, do custo de oportunidade, senão a gente quebra a empresa, aí a União tem que fazer aumento de capital e quem paga é o mais pobre. Chega disso, chega de populismo. É difícil opinar, porque eu sou a favor, assim, economia básica, né? Oferta e demanda, definir o preço e tal, mas também o Ciro, por outro lado, né? O criador do Plano Real, a gente tem que respeitar as análises políticas dele, né? É isso. Pregão das perguntas. Evandro Freitas, o que vocês acham de investimentos em criptomoedas? Cabo Frio gosta. Tá. Galera do Mar Vermelho curte. Assim, o que eu falo sobre criptomoeda é o seguinte, você vai investir em criptomoeda, você tem essa vontade, estuda bastante, toma suas próprias decisões, opera você a sua conta, usa a corretora como realmente uma fornecedora de home broker. Não fica assim, botando dinheiro para os outros gerirem, não fica indo nessas de robô. Eu falo isso, eu não gosto, mas assim, tem gente que faz dinheiro, a única regra que eu falo é, faça você o seu dinheiro, não bota na mão dos outros. Sim. Eu tenho uma opinião também parecida, para mim é vento, mas eu entendo o argumento de quem cita que existe um valor naquilo, que pode ser realmente no futuro uma moeda fiduciária, né, uma moeda usada para transacionar, mas eu não vejo dessa forma. Acho que é um investimento alternativo onde você pode colher o benefício da diversificação, tendo Bitcoin, uma percentual pequeno da sua carteira, porque é um ativo descorrelacionado. Então você vai se beneficiar da descorrelação para reduzir o risco da carteira, apesar da volatilidade do Bitcoin. Agora, como fundamento, eu não entendo e acho que tem uma boa chance de ser vento. Então eu fico de fora, mas entendo quem compra. Rejane Cavalcante, por que o mercado internacional tem subido tanto e o mercado nacional está em queda livre? Podemos ter uma queda mais acentuada no Ibovespa? E aí? Sim. Tá, a primeira queda mais acentuada pode ter, para mim, fatores políticos, como eu falei anteriormente, né? A análise gráfica está, assim, sempre tem um fundo anterior, né? Mas eu não acho que vai cair tanto a mais assim, só por fatores políticos. A questão lá de fora e daqui de dentro é que lá de fora a Bolsa está reagindo muito bem até a notícias ruins, eu não sei o que está acontecendo realmente, até você ver, o payroll não derrubou a Bolsa hoje, né? Isso foi surpreendente. E aqui dentro está o oposto, assim, qualquer coisa que saia está derrubando. Então, para mim, a Bolsa Brasileira cai pelo corporativo, pelo noticiário, e a americana está subindo na especulação, mas aí tem uma análise boa que o Matheus fez, né? Fala a sua análise gráfica. Então, quando você olha o gráfico do S&P 500, e especialmente do Nasdaq, a angulação da alta ela é parecida com aquela alta que a gente teve na bolha.com, lá de 95 a 2000. É uma alta parabólica, né? Praticamente vertical, e é muito difícil sustentar uma alta dessa magnitude. Agora, respondendo à pergunta, a diferença é que nos Estados Unidos você tem o juro de 10 anos pagando 1,3% ao ano. Então, se você investir no título do Tesouro lá, sua rentabilidade anual vai ser 1,3%, com a inflação rodando hoje acima de 5%. Então, o juro real é muito negativo. Então, isso empurra as pessoas para o risco. Agora, aqui, a gente está com o nosso juro de 10 anos pagando acima de 10%. Então, o cara que não gosta de bolsa pode ter um rendimento nominal de 10% ao ano investindo em título do Tesouro. Então, isso tira fluxo da bolsa. Tanto que o que a gente está vendo é investidor nacional saindo da bolsa, causando essa baixa e indo para a renda fixa, e o investidor gringo está comprando. Se vocês olharem os dados da B3, vocês vão ver que os gringos estão comprando. A bolsa está barata, a bolsa tem proteção contra a inflação, porque muitas das empresas ali que compõem o índice conseguem repassar os preços. Então, eu não desprezo de forma alguma a bolsa de valores, né, Ibovespa negociando a 7 vezes o lucro. É muito barato. Pode cair mais? Pode. Se der uma correção forte lá fora, a gente corrige o que a gente já corrigiu até agora e mais um pouco. Então pode cair mais. Agora, a 5 vezes lucro, 4 vezes e meia, não sei, se estressar muito, cara, é comprão. É para encher o carrinho. Aulas. Maia Canto, para evitar perdas, devo investir em ouro ou em renda fixa? Boa pergunta. O que tu acha? Eu não pensei na resposta. Eu tô refletindo aqui na pergunta. Eu também. Vamos lá. Qual é a tese do ouro, né? O ouro é um ativo raro, é um ativo escasso, né? Tem pouco ouro. Curiosidade, se você pegar todo o ouro que já foi minerado durante a história e juntar no mesmo local, não enche 2 piscinas olímpicas. O ouro, sério, o ouro é muito escasso. O valor dele está na escassez
e ele não tem, ao contrário, né, da moeda fiduciária, do dólar, do real, ele não pode ser impresso pelo Fed, não pode ser emitido. Então ele teoricamente é uma proteção contra a inflação. Então sim, eu acredito que o ouro te fornece essa proteção. Mas se você olhar o desempenho do ouro, né, ele tem ali os seus ciclos, né? Então sim, pode te proteger, mas eu acho que a renda fixa, especialmente uma NTN-B 2055 ou 2045, que está te pagando IPCA mais um juro real bem considerável, eu daria preferência para esse título. E só para complementar, né, esse princípio da raridade, né, quem fez foi o economista David Ricardo, né? Inclusive ele usou bastante o ouro como exemplo. Então, ouro sim é um bom investimento de longo prazo. Se pegar os gráficos de valorização do ouro, ele tem uma valorização constante. Entre ouro e renda fixa, eu particularmente hoje ficaria com ouro só por um motivo. Eu acho que a renda fixa, como você subir nessa Selic, é uma coisa antipopulista, a gente está chegando perto de eleição, talvez faça uma redução ano que vem, né? Não uma redução lógica, também uma redução emocional. E eu não acredito mais que a Selic vai agora bater 14% ao ano, então talvez o ouro seja uma aposta melhor, mas os dois são boas operações de hedge, isso é fato. Depois dessa bosta week, vem a Red Friday agora, como é que vai ser? Matheus Otimista está de volta. O finalzinho de hoje, a finaleira ali, né? Fechamos em leve alta depois de uma boa queda hoje. É o princípio da reversão, acho que um 7 de setembro aí onde vamos ter manifestações, né? A bolsa vai estar fechada. Eu acho que o mercado precificou que vai ter algum tipo de discurso mais inflamado. Eu acho que não vai ser para tanto, acho que o mercado já botou muita merda no preço, então acho que semana que vem é alta, vamos voltar ali para 119, 120. Ibovespa tá barato, as empresas estão performando bem, bons resultados. Para cima semana que vem. Dá um respiro, né? Tomara, né? Tomara. As minhas anotações aqui que vocês podem ver, né? Maravilhosas. Dizem que teve um fundo duplo, né? Teve um fundo duplo. Assim, graficamente poderia ser alta, só que 7 de setembro, né, vai ser um dia que vai dar o que falar. Segunda-feira, né, feriado americano, Sim. Pouca volatilidade. Então, assim, temos 3 dias úteis, assim, né? 3 dias de bolsa mesmo, só que vai ser pós um movimento muito grande, que vai dar uma briga política muito grande entre SF, executivo. Eu aposto em baixa não pelo gráfico, sim por briga política. É isso. É isso, galera. Mais um Fecha a Conta chegando ao fim. Concluído. Semana ruim. Semana maravilhosamente ruim pra gente, né? Quem tava comprado tá chorando. Quem tava vendido, 90% tá mentindo. É verdade. O brasileiro não opera vendido. Mas não deixe de seguir a gente no Telegram. O QR Code tá na tela. O link tá na descrição do vídeo. Também aproveita a nossa programação semanal que tá maravilhosa. Tem Suzy Invest, Renata Habilidade, Matheus em Ação. Todo dia tem conteúdo para vocês. Conteúdo incrível produzido aqui na Bicapital, no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e curta todo o nosso conteúdo que é feito especialmente para vocês. Fechou? Bora fechar a conta. Bora fechar a conta. Abraço. Semana que vem alta. Até a próxima. Bicapital. Invista ou invista.